Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais um áudio aqui na Rádio Infidelidade através do canal Silvana Rênica. Eu sei que vocês são apaixonadas por esta rádio. Então, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e depois deixar aqui o seu comentário, mas só deixe seu comentário a partir do momento que eu falar. Deixem aqui seus comentários, por quê? Para não distorcer os fatos antecipadamente, ok? Vamos lá então, que hoje a história parece bem sinistra, hein? Pelo título, nós já podemos ver que essa moça não brinca em serviço. Vingança total, na veia. Meu nome é Vanessa e moro no interior do Rio Grande do Sul. E há mais ou menos uns 3 anos eu venho acompanhando o seu canal. E antes de contar a minha história, gostaria de parabenizá-la pela atitude de alertar nós mulheres por erros que nós mesmas estamos cometendo, sem nos dar contas muitas vezes. Pois bem, vou contar a minha história, pois servirá de exemplo para muitas meninas que ainda não acordaram para a vida. Eu tenho 33 anos, sou separada do meu primeiro casamento há 10 anos e mãe de 2 filhas, já adolescentes. Tive minha primeira filha aos 14 anos, sim, muito jovem. Naquela época era bizarro, mas tive o apoio da minha família, principalmente da minha mãe, que me ensinou a ter responsabilidade desde cedo. Minha vida virou uma rotina só, da casa para a escola, da escola para casa, mas o amor pela minha filha era muito maior do que um rolê com os amigos. Então isso não me fez falta. Aos 16 anos me casei com um colega de classe e tive outra filha. Meu casamento durou 7 anos e terminamos pelo desgaste mesmo. Tivemos algumas rugas, mas hoje nos damos super bem. Ele casou novamente e eu, ao contrário, só tive decepções. Logo após o divórcio, conheci um rapaz que no início me parecia muito apaixonado, mas ao longo dos meses foi apresentando o seu caráter ciumento. Mas como eu era uma boba, aceitei ir morar com ele, com o filho dele e as minhas 2 filhas. O fim dessa história tu já deve imaginar, né, Sil? Eu nem preciso me prolongar. Ao longo de 6 meses morando juntos, vi a possessão deste homem aumentar. Ele queria me controlar e eu, como sou ariana e de personalidade forte, não deixei ele criar asas não. Nunca deixei nenhum homem me controlar. Poxa, me proibir de usar short, legging, vestidos ou blusas decotadas, jamais eu aceitaria, pois minha liberdade vale mais do que ouro e mais uma vez, então me separei. Me mudei de casa com minhas filhas e com a ajuda de um amigo abri um comércio de lanches, pois precisava sustentar as meninas por vias próprias, já que trabalhando fora mal tinha tempo para elas. Sem falar que eu ganhava muito pouco no supermercado em que eu trabalhava como fiscal de caixa. Depois desse desastre de relacionamento, procurei me manter equilibrada perante minhas filhas. Quando eu ficava com alguém, era sempre longe, não colocava nenhum homem dentro da minha casa, muito menos para dormir na minha cama, sempre tentando preservar as minhas filhas, pois elas são tudo na minha vida e merecem o devido respeito. No ano de 2012, fiz minha primeira conta em uma rede social, o Facebook, pois nem Orkut pude ter por conta dos ciúmes daquela criatura. Logo após, fechei a lancheria, pois o amigo que me ajudou a montar era também o fornecedor dos produtos que eu comprava. Ele se apaixonou por mim e quis forçar um relacionamento. Eu não aceitei e ele ameaçou me tirar todos os produtos que eu comprava a prazo e os equipamentos que eu usava na lancheria que ele havia me emprestado. Devolvi tudo de tanta raiva que fiquei e fechei as portas, pois mais uma vez um homem estava tentando me manipular e me manter dependente dele. Não demorou muito, eu consegui um emprego. Ganhava bem, pois além da remuneração, ganhava comissão nas vendas de medicamento como balconista de farmácia. Em agosto de 2013, conheci através do Facebook um homem que mora na região metropolitana de Porto Alegre, um policial militar. Conversamos e ele se mostrou um homem maravilhoso. Ele tinha 44 anos e eu 26 na época. Eu sempre tive uma queda por homens mais velhos. Ele era solteiro, um homem muito bonito, fazia academia, muito carinhoso, mas achava ele vaidoso demais.
Depois de muita conversa, eu não sentia nada por ele a não ser curiosidade. Finalmente marcamos nosso primeiro encontro no Carnaval de 2014 numa praia do Rio Grande do Sul. Foi lindo, ele me tratou como uma rainha e pela primeira vez ele me apresentou o mar. Conheci a família dele, amigos e colegas. Depois de um lindo feriado, voltei para minha casa no interior. Continuamos a nos falar e a trocar muito carinho. Marcamos de ele vir até minha cidade conhecer minha família e ele, de prontidão, veio. Conversamos sobre um começo de namoro e eu estava me sentindo pela primeira vez amada novamente. Santa ingenuidade. Conversávamos através do WhatsApp todos os dias e eis que um belo dia tenho uma crise de ciúmes desnecessária, pois vi um comentário da ex-namorada dele nas fotos em que ele postava o tempo todo por ser vaidoso. Fiquei chateada e pedi para que ele a removesse. Ele não atendeu o meu pedido e, numa ação de infantilidade, ameacei de nunca mais falar com ele. Passou 3 dias e nada dele me procurar. Chamei ele e pedi desculpas pelo meu erro, pois me comportei errado e o culpei de algo que ele não tinha feito. Assumi o meu erro, mas, para minha surpresa, ele se mostrou totalmente frio e mal respondia. De tanto que insisti para que ele me respondesse, ele cedeu e foi totalmente grosso comigo. Ele disse para mim que não sentia mais a mesma coisa e que o encanto por mim havia se quebrado. Fiquei chocada e me perguntando, será que um amor acaba assim em 3 dias? Bom, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo de comentar. Vocês viram ali em cima que ela fala o tempo todo que ela não aceita que homem mande nela. E ela fez o mesmo com ele. Ela exigiu que ele excluísse e removesse a ex-namorada da rede social dele. Aí vocês percebem aqui que quando é com ela não aceita. Mas como foi com o outro, ela não consegue entender o que foi que ela fez de tão grave. E eu fico perguntando, se o teu ex-marido falava que você não podia andar de short curto, vestido decotado e tal, o que era tão grave por conta dos ciúmes? Olha, você fez exatamente o que os outros homens faziam com você. Você reproduziu isso, mas no seu caso, ele deveria ter entendido e perdoado, né? Olha como a gente cai nas nossas próprias armadilhas. Enfim, vi meu conto de fadas desmoronar diante dos meus olhos, pois descobri que estava apaixonada, ou melhor dizendo, apegada. A tristeza tomou conta do meu coração, chorei por dias, enquanto ele só me rejeitava e não me respondia mais. Aquela dor foi aumentando e depois de uma noite inteira chorando e pensando, resolvi mandar um pedido de desculpas e despedidas a ele. Quando ele recebeu a mensagem, de imediato demonstrou tristeza e disse que não queria que eu me afastasse. Aí eu fiquei confusa, mas aceitei sermos apenas amigos, mesmo eu amando ele. Alguns dias depois, ele me chamou dizendo que queria me ver. Pagaria minha passagem e todas as despesas da viagem, e eu, apaixonada, fui. Chegando lá, ele me recebeu bem. Fomos para a casa dele e fiquei por um final de semana. Foi muito frustrante, pois ele não estava totalmente presente. Voltei para casa com um vazio no peito. Cheguei em casa e no outro dia nada dele me chamar. E assim foi por uma semana. Me senti usada, um lixo, mandei uma mensagem para ele dizendo que eu iria me afastar. Ele leu e nem deu importância. Fiquei na minha e não o procurei mais, mesmo com aquela dor no peito e muita saudade. Depois de alguns meses, realizei o sonho de ingressar para a faculdade de Direito. Ele, se aproveitando da situação de me parabenizar, se mostrou muito carinhoso e orgulhoso por mim. Disse que sentia muita saudade e blá blá blá. Vi a história se repetindo novamente. Eu tentei me manter firme, mas ainda me balançava por ele. E aquelas palavras doces mais uma vez me invadiram. Juro que tentei me manter distante, mas o desejo era mais forte do que eu. Em janeiro de 2015, marcamos um novo encontro na praia. Naquela época, já não esperava muita coisa por parte dele. Para mim, era apenas mais um encontro, mas com aquele fio de esperança de ser assumida, ficamos durante 3 dias e ele novamente me apresentou para os colegas. Foi bom, voltei para casa e ele novamente me deixou falando sozinha. E assim por várias vezes
ele o fez. Sumia nos finais de semana e feriados. Às vezes se mostrava interessado e carinhoso, às vezes não. Eu disse chega, dei um basta a ele e jurei nunca mais procurá-lo. Disse para ele que ele não era recíproco comigo e que se estivesse afim de outra mulher, então que tomasse uma decisão. Ele respondeu que se tivesse alguém me diria, pois dizia que eu era muito especial para ele e que eu não merecia ser enganada. Depois de mais uma vez ter me deixado falando sozinha em agosto de 2015, mesmo não postando nada suspeito e com perfil de solteiro, resolvi remover ele do Facebook, Instagram e excluir o seu contato do meu celular. Mas no Instagram ele ainda me seguia e curtia minhas postagens. Nesse período me afastei, mas ele insistia em me mandar mensagens de saudade, dizendo que não conseguia me esquecer e que não queria perder a minha amizade. Adicionei ele no meu WhatsApp, mas não o chamava. Apenas o respondia quando ele aparecia. Em 2016, me tornei uma líder de torcida de um grande clube de futebol aqui no Rio Grande do Sul, o Internacional, pois amo futebol. E isso foi um fator que me ajudou a superar esta dor da falta que ele fazia. Conheci muitos amigos torcedores através desse clube e comecei a viajar com frequência à capital para ver os jogos. Conheci um cara maravilhoso com quem fiquei algumas vezes e sempre me acompanhava nos jogos. Hoje esse cara se tornou o meu melhor amigo e nos respeitamos muito, tanto que contei para ele toda essa história. Mas voltando ao assunto do policial, mesmo eu não procurando, ele sempre me procurava, principalmente quando eu postava fotos de academia e das viagens no Instagram. Sim, comecei a me dedicar mais à minha aparência física e isso o provocava. Aí ele voltava com aquela conversa de sempre. Bom, eu já estava vacinada e depois de uns 3 meses sem contato, ele voltou a me chamar, como sempre me elogiando. Eu respondi com educação, perguntei se ainda estava solteiro e ele respondeu que sim e que sentia saudades. Fui levando em banho-maria, mas sabendo que no fundo havia algo de errado, pois foi num feriado de novembro que descobri o real motivo de tanto sumiço. Parece que um anjo me avisou. Num estalo, e depois de perceber que ele sempre sumia depois das 18 horas, nos finais de semanas e feriados, fiz uma coisa que jurei que não faria mais. Resolvi entrar no perfil do Facebook dele. Quando vi aquilo, perdi o chão. Lá dizia que ele estava casado desde março de 2015, 2 meses após o nosso último encontro. Mas não havia nenhuma foto dos dois juntos, apenas no perfil dela. Eu vi aquela mulher vivendo tudo o que eu sonhei com ele, inúmeras fotos dos dois juntos. Aquilo acabou comigo, pois ele nunca quis tirar uma foto ao meu lado. Vasculhei tudo e, pasmem, descobri que enquanto estivemos no litoral pela última vez, ela estava na casa dele, na região metropolitana, o aguardando. Há mais de 2 anos este homem me enganava e enganava ela também. Na hora fiquei com muita raiva. Peguei as fotos dos dois juntos e mandei tudo para ele. Disse para ele sumir da minha vida, pois não nasci para ser amante de cafajeste, que a esposa dele iria saber de tudo, que ele havia pisado na minha honra como mulher e que ele poderia ter feito qualquer coisa, menos mentido para mim. Ele nada respondeu e pelo jeito nem se preocupou com a esposa descobrir, pois nem me bloqueou. Eu, cega de raiva e impulsiva como sou, mandei uma mensagem para a esposa dele contando toda a verdade e perguntando desde quando estavam juntos. Depois de algumas horas, me arrependi de ter mandado tudo aquilo para ela, pois a raiva havia passado e eu queria apenas esquecer todo aquele pesadelo e só queria ele longe de mim. Mas, uma semana depois, ela visualizou minha solicitação. Me chamou e, com muita educação e surpresa, exigiu que eu provasse a veracidade do caso. Na hora me recusei, pois não queria mais saber daquele assunto. Pedi desculpas por ter mandado mensagem, mas admiti toda a verdade. Depois dela muito insistir, dizendo que não merecia estar dormindo com um mentiroso, resolvi mandar vários prints das nossas conversas. Conversas dele me chamando de meu amor, implorando para vir na minha casa e que sentia saudades. Eu ainda poupei ela de ver os vídeos de declarações de amor e foto dos nudes que ele me mandava. Ela ficou chocada, triste, mas com tudo o que contei a ela,
juntamos todos os fatores que nós duas havíamos sido igualmente enganadas. Pedi para que ela não se separasse e que dessa vez, talvez ele iria aprender a ser homem de verdade, que talvez eu não fosse a única amante. Ele não escolheu casar? Então que assuma a vida de casado e respeite a esposa que ele escolheu. Ela respondeu que não iria se separar, pois havia muita coisa envolvida, mas que muita coisa iria mudar. Ela se despediu e me agradeceu por contar toda a verdade a ela. Me desejou muita paz e que logo eu iria superar todo aquele pesadelo. Isso ocorreu em novembro de 2016. E em 2017 eles se casaram no papel passado. Ele largou todos os perfis de rede social, WhatsApp, Instagram e Facebook. Vi o perfil dela com o nome dos dois, creio que usam um perfil juntos, fotos com a família como se fosse tudo perfeito. E do fundo do meu coração, acredite ou não, espero que realmente sejam felizes, que não seja uma fachada para esconder a insegurança. Hoje estou bem, superei e ergui a cabeça mais uma vez. Estou namorando um rapaz, agricultor, filho de alemães, muito trabalhador e que me trata com muito respeito. Mas com meus pezinhos no chão, né? Criei vergonha na cara e hoje sei que não existe príncipe encantado. É tudo uma idealização de uma mente carente. Estou investindo em mim mesma e em minhas filhas. Me formei na faculdade de Direito e estou só aguardando sair a minha OAB. Sou massoterapeuta e tenho meu próprio negócio. Quero me tornar cada vez mais independente. Podem te tirar qualquer coisa, Sil, menos nosso conhecimento e amor próprio. Espero que, se a minha história for contada, sirva de exemplo às nossas mulheres que ainda sofrem por esses cafajestes. Eu me basto. Uau, que história enorme! Bom, não tem nem o que comentar aqui. Mais uma vez, uma história de um policial militar com um desvio considerável de caráter. O que eu quero perguntar para vocês e quero que vocês deixem aqui nos comentários é o que vocês acham da esposa que foi lá e criou um perfil com os dois como uma prova de que casamento inabalável, sabe aquela coisa lá de casamento blindado, né? Que lindo, até parece que isso muda caráter de alguém. Eu quero que vocês deixem os comentários aqui. Eu gostei muito da história dela pelo seguinte, a dedicação dela pelas filhas. Ela foi mãe aos 14 anos e deixou de sair para cuidar da filha. Depois foi mãe aos 16 anos, assim, totalmente irresponsável. Gostei também da parte onde a mãe dela apoia ela, mas coloca a responsabilidade ali, nua e crua. Aqui, ó, eu te ajudo, mas a filha é sua e você cuida. Isso é incrível, gente, quando os pais, eles fazem com que a gente crie responsabilidade perante os nossos erros e as nossas escolhas. Isso é incrível. Então, parabéns, minha querida. Você realmente tem o meu respeito, porque, olha, fazer o que você fez de assumir essas meninas sozinha, nossa, vocês perceberam aqui que repete o padrão, né? Com certeza repete o padrão. E eu achei engraçado aqui que uma ex-namorada foi lá comentar na foto na hora que eu fiz o adendo aqui para comentar que ela também estava sendo possessiva. E aí como que você vai, né, imaginar que o cara é comprometido se as ex estão lá fazendo comentário e ninguém fala nada, né? Mas enfim, mais uma história real aqui na Rádio Infidelidade, né, envolvendo infidelidade e envolvendo traição. E até o próximo vídeo então. Um beijo!